Após o nosso quinto bivouac, quando acordámos de manhã, estávamos num completo deserto. Para todos os lados que olhássemos não se via absolutamente nada. Mas quando eu olho para a janela da minha tenda, eu tenho a única coisa que havia para ver, uma magnífica acácia, lindo, portanto, um deserto sem nada e aquela fantástica árvore africana mesmo ali à frente. Foi uma vista mesmo magnífica ao acordar. Iniciámos a nossa viagem começando logo com areia e dunas. Umas dunas mais ou menos complicadas, não por serem muito altas, mas por terem muita areia fofa, que levou a algumas complicações iniciais de um carro ao outro, mas que rapidamente passámos e entramos então em pistas rápidas, pistas onde era deserto, daquele deserto parece que não tem fim, não se vê uma árvore, não se vê nada, e então nós íamos acelerar, íamos bastante rápidos, havia muito pó do carro da frente, havia alturas que ou seguíamos o pó ou nos desviávamos um bocadinho para o lado para conseguir ver um pouco mais para a frente, quando assim também permitia, não é? Porque quando às vezes não via uma erva, uma pedra, algo que pudesse aparecer, e seguimos muito rápido, principalmente alguns de nós que iam preparar o almoço. Almoço esse que foi um dos mais memoráveis. Eu fiz para o nosso grupo um arroz de polvo que estava absolutamente delicioso, no meio do deserto também, mais uma vez altas temperaturas, onde juntámos os nossos carros e fizemos sombra com o toldo, mas a mesma sombra também abafa um pouco, até porque não há vento nenhum, portanto o calor que vinha do fogão era mesmo muito. Foi mais um almoço memorável, em que nós desfrutámos bastante daquela manhã já que tínhamos começado e ansiosos por saber como é que ia ser a nossa chegada ao destino, que era a capital da Mauritânia, Nouakchott. E foi diferente. Eu nunca pensei, já tinha visto em filmes, nunca pensei estar numa situação daquelas. É absolutamente caótico. Vocês sabem aqueles filmes que nós vemos muitas vezes, de pessoas que nos enviam vídeos engraçados, em que se em motinhas andar de um lado para o outro, pois é isso com motas e com carros. Onde há duas faixas passa a haver 6, onde nós estamos a andar perfeitamente na nossa faixa, no nosso sentido, vem um carro de frente. Foi absolutamente caótico passar o centro da cidade, entrar e passar o centro da cidade, para mais em obras. Ao princípio estava um bocado, depois estranha-se, depois entranha-se e faz parte da coisa. Chegámos então ao nosso hotel, ficámos no hotel, na capital, um hotel fantástico em cima da praia, que foi muito bom tomar um banho ali, naquela água com pressão, aquela água quente. Acho que todos nós tomamos 2 banhos seguidos, de tão bem que soube. Tivemos um jantar em grupo, que desfrutámos todos da companhia uns dos outros e fomos descansar cedo para aproveitar uma cama boa. E dia seguinte preparávamos uma nova aventura com coisas muito engraçadas pela frente. Hoje foi dia de sairmos de Nouakchott, capital da Mauritânia, e dirigir-nos para o Senegal, para Saint-Louis. Saímos do nosso hotel e a primeira coisa que fizemos foi dirigir-nos ao mercado local. O mercado é uma coisa absolutamente fantástica, é gigantesco. Quando eu digo gigantesco, é mesmo muito grande, dá para ficarmos lá horas. É muito engraçado, tem as bancas onde arranjam o peixe, o marisco, e ele é junto à praia. Então o que é que nós vemos? Os barcos deles, onde eles pescam, muitos barcos, uns deles em terra, outros no mar, e estão sempre a chegar barcos. E as pessoas estão na praia à espera que os barcos cheguem com o peixe. O peixe sai dali ou para a lota, ou para o mercado, ou para as pessoas que estão à espera, peixinho fresco acabado de chegar. Onde eu vi umas sardinhas
como eu nunca tinha visto, quase o tamanho de um salmonete, um pouco mais pequeno que um salmonete. Sim, não estou a exagerar, era mesmo assim. Peixe, marisco, tudo muito fresco, as pessoas compram, arranjam na altura e podem levar. A nossa ideia era comprarmos ali um peixe para levar para o nosso almoço. Entretanto, tal não foi possível porque, por causa da hora, ainda não estava a chegar o peixe, não, esperámos um pouco, não foi possível, mas pelo menos ficou a visita ao local, aquele espaço enorme, fantástico. Então, foi dia de continuarmos, ou foi o momento de continuarmos a nossa viagem. Saídos do mercado, tivemos que atravessar mais um pouco da cidade, não tão caótica como no dia anterior, mas ainda assim um pouco. Passámos por uma zona que seria um pouco mais de oficinas, de trabalhos, muitos trabalhos em madeira, carpintarias e não só, e onde nós vimos um Tesla mauritano. O Tesla mauritano era um burro a puxar uma carroça completamente sozinho, uma carroça com carga. Ele lá sabia de onde é que saía, para onde é que tinha de ir e depois voltava. Então era um carro que se conduz sozinho, daí o Tesla mauritano. Dirigimos então pela estrada e também por alguns caminhos e trilhos de direção ao Senegal, e o que mais me impressionou foi ao longo das estradas a quantidade de lixo que havia. Lixo plástico, lixo orgânico, muito lixo ao longo da rua, isso impressionou-me bastante. A entrada do Senegal estava muito calor, de tal maneira que vimos um cão que quase parecia que estava morto, tanto calor que estava. E chegámos à fronteira com o Senegal, há sempre aqueles momentos de espera, debaixo daquele calor, a última coisa que apetece é estarmos ali ao sol para passar, mas até foi rápido, e quando chegamos à parte do Senegal e estamos à espera de que os passaportes sejam carimbados, somos brindados com algo que nos fez ganhar força. Aparece imensa gente e muitos eram bailarinos vestidos com uma lata de vestes coloridas, azuis e outras cores, a dançar músicas típicas deles. Foi um momento absolutamente delicioso que nos deu ainda forças para continuar a andar mais um pouco, que também não era muito, na verdade. São Luís era já ali à frente, andámos mais um pouco, aí já havia estradas a sério e fomos em estradas a sério, chegámos a um hotel que era também passado o porto de São Luís, numa zona de praia fantástico, um hotel onde tivemos uma animação musical, onde tivemos um jantar servido para todos com um buffet típico, um hotel muito cómodo. Foi mais uma noite onde pudemos descansar bem, aproveitar mais um bom duche, estarmos a conviver entre todos, sem areias, também sabe muito bem de vez em quando esta parte de maior conforto. Foi fantástica a chegada a São Luís. Saímos de São Luís, direção a Dakar. Hoje era o dia de fazer aquela mítica etapa do Paris-Dakar, quando eles terminavam naquela praia fantástica. Pois, hoje é o dia de fazer isso. Entretanto, saímos de São Luís. São Luís tem uma arquitetura fantástica, aquela arquitetura colonial, e era onde muitos franceses e celebridades iam passar alguns dias de praia, alguns dias de férias, onde havia, por exemplo, o hotel, existe, eu estive lá, o Hotel de La Poste, onde muitas celebridades ficavam lá hospedados. Toda a arquitetura daquela zona mais antiga de São Luís é fantástica, toda aquela arquitetura colonial, é muito agradável de passar a pé por ali, há muitas lojas de artesanato, restaurantes, tudo e mais alguma coisa, é muito bonito. Nós passámos numa rua, numa altura em que estavam a chamar por oração e a rua ficou completamente invadida por pessoas que estavam a começar a rezar, e, como deve imaginar, o carro ali é que estava mal naquela altura, mas sem sabermos, alguns de nós acabaram por ser apanhados naquela situação. Também não ocorreu nada de especial, mas obviamente quem ficou apanhado por essa situação não se sentiu bem. Então, lá continuamos a nossa viagem, saímos de São Luís, direção à praia. Quando estávamos para entrar na praia, fizemos a nossa pausa de almoço debaixo de uma zona de pinheiros espetacular. Faz lembrar muito até Portugal, aquela zona de pinheiros, areia e pinheiros, existem algumas zonas assim. E estivemos lá a fazer a nossa refeição e havia ali algumas aldeias ao pé.
as pessoas da aldeia, mulheres e crianças sobretudo, viram-nos, mas não nos foram incomodar. Enquanto nós estávamos a comer, acharam que não nos deviam abordar, não nos quiseram incomodar. No final, estiveram na conversa connosco, aproveitaram muita coisa nossa. E é algo que nos serviu também de lição. Nós usámos carvão na areia, fizemos umas brasas, passaram uma carne e no final, quando nós íamos apagar o carvão, eles pediram-nos para não fazermos, abafaram o carvão de forma que não fosse estragado, para eles poderem aproveitar, até o carvão aproveitava. Tivemos no final da refeição a doar algumas coisas nossas a essas pessoas e a dar cobiçados, chocolates e por aí fora às crianças que estavam felizes com aquele momento. Saímos do almoço de coração cheio, entramos na praia, onde andámos quilómetros e quilómetros e quilómetros, só nós, a areia, o mar e as gaivotas. Muitas gaivotas passávamos por bandos e bandos que estavam pousados na areia junto ao mar e à nossa passagem levantavam um voo, passavam por cima de nós ou nós por baixo delas, nem sei o que dizer, com naquele cantar delas espetacular. Uma sensação de liberdade tão grande, tão grande. Chegou um determinado momento em que nós resolvemos parar e aproveitar um pouco da praia, onde um dos nossos amigos preparou uns gins fantásticos para nós. Estivemos ali a ver uns gins fenomenais, com aquele calor, desfrutar do momento, onde pegámos num outro amigo e o levamos gentilmente até dentro da água. Para ele sentir o fresquinho também era bom, estava muito calor. E a seguida continuámos em direção a Dakar, onde ainda fizemos uma paragem no Lago Rosa. O Lago Rosa serviu para tirarmos uma fotografia de grupo, a marcar que estivemos lá. Não o visitámos ainda, porque iríamos visitar no regresso. E para quem não sabe, o Lago Rosa é mesmo rosa. Ele é rosa até fevereiro, até alguns em fevereiro, depois deixa de ser. E é aquele lago de onde se retira aquele sal rosa que já toda a gente viu, pois é daí que ele vem, o sal rosa, do Lago Rosa. Continuamos então em direção ao Senegal, desculpem, continuamos em direção a Dakar, no Senegal. Dakar é uma cidade incrível, é uma cidade enorme, cheia de contrastes e foi uma entrada também que me surpreendeu. Não pensei que Dakar fosse daquela maneira, era muito movimentado e ficámos num hotel de cidade, onde dava para ir a pé a todo lado, onde tínhamos supermercados, que era importante para nós nos reabastecermos no dia seguinte, que era dia de visita, para depois continuarmos a nossa viagem nos outros dias. Tivemos um dia para visitar Dakar e para tratar de outras coisas que eram precisas. Era um dia livre, quem quis visitar, visitou, fomos almoçar em grupo a um restaurante fantástico em cima da água. Dakar é uma cidade de contrastes, e que contrastes, mas zonas mais humildes, zonas cheias de dinheiro, até faz confusão, tal é o contraste que existe. Tem monumentos também para visitar. Eu, sobretudo, guardo a memória daquele almoço. Foi um almoço em que o nosso grupo estava presente, todo divertido. O nosso grupo, o núcleo mais duro, o núcleo duro do nosso grupo, e um jantar, almoço bem cheio de coisas boas, ostras, marisco, etc. Foi um daqueles almoços mesmo em grande, onde tivemos uma notícia fantástica, em que um dos nossos queridos amigos soube nesse dia que ia ser avô. Portanto, a partir daí foi festa mesmo. Festejámos, depois de festejarmos, houve quem fosse para o hotel, houve quem quisesse ir jantar, houve quem quisesse ficar a descansar. Eu resolvi abastecer o meu carro, peguei no carro, fui ao supermercado, grande supermercado, que era dos sítios melhores que nós tínhamos para fazer compras, onde aproveitei para comprar águas, para comprar outras bebidas, para comprar comidas, porque dali para a frente voltávamos à vida dura, à vida de savana, e por aí fora íamos começar a entrar no Senegal, no interior do Senegal, na savana. Bom dia, estamos de saída daqui de Dakar, uma cidade que muito me impressionou, adorei esta cidade. Confesso-vos que acho que vale a pena uma visita com mais algum tempo.
Gostei muito dos restaurantes onde fomos, gostei muito das pessoas, tem coisas incríveis, surpreendeu-me muito esta cidade. Hoje vamos em direção ao interior do Senegal, onde vamos ter mais uma noite de bivouac e vai ser a noite temática, noite francesa. Vamos ver o que é que nos reservam os nossos amigos franceses, que andam a preparar isto já há algum tempo com bastante cuidado e portanto vai ser uma noite espetacular e memorável com certeza. Bem, vou-vos dar notícias e até já. Estamos de saída de Dakar em direção à savana, no interior do Senegal. À entrada da savana, eu vou-vos dizer que foi uma sensação brutal. Começarmos a entrar em savana, sempre foi daqueles destinos em que eu sonhei andar de carro e que nunca tinha feito. Portanto, nunca tinha feito deserto de dunas também, mas já tinha andado em dunas. Mas algo parecido com savana mesmo, o mais parecido seriam os estradões no Alentejo, não é a mesma coisa. Ali estava mesmo na savana, com aquele calor, aqueles animais, aquelas árvores, aquela vegetação, é completamente diferente. É estar lá, não é estar num sítio parecido. Foi uma sensação indescritível. Nós, em Dakar, tínhamos comprado nessa manhã umas lagostas enormes, duas lagostas. Duas lagostas foram 60 euros, que é barato. Dessas duas lagostas, parece que é pouco, que dá para pouca gente. Eu posso-vos dizer que nós, no interior do Senegal, plena savana, encontramos um sítio bom para fazer o almoço e fizemos um magnífico, deslumbrante, eu nem sei qualificar, estava mesmo delicioso, arroz de lagosta. Estavam 45 graus. Nós fizemos um arroz de lagosta para 17 pessoas. Usámos essas duas lagostas, aproveitámos e juntamos mais um camarão com medo que fosse pouca lagosta, mas não era, ainda sobrou arroz de lagosta. Alimentou 17 pessoas só para verem o tamanho das lagostas. Aproveitei as cabeças, cozinhei as cabeças para fazer o caldo, para dar mais sabor ali ao arroz de lagosta. Estava de facto magnífico. Foi então tempo de arrumar as coisas, a seguir ao magnífico almoço e continuarmos a nossa caminhada até ao bivouac. Sim, foi mais um dia de bivouac. E que bivouac! Fomos em direção ao local e quando chegámos a coisa começou a complicar. Estas zonas tinham tido algumas chuvas nos últimos invernos e a vegetação cresceu. Portanto, o sítio que era suposto serem as pistas para onde nós íamos passar, a vegetação disse, não, por aqui não passas, vai à volta. E só tínhamos duas hipóteses. Ou começávamos a serrar a vegetação e a colocar para o lado, porque até deu furar pneus e tudo mais, ou andávamos às voltas. E andámos às voltas, portanto, chegámos um bocadinho mais tarde, eu e alguns dos que estavam no mesmo grupo, ou aliás, todos que estávamos no mesmo grupo, já chegámos ao anoitecer, sendo que não podíamos chegar muito tarde, porque era a noite francesa. E lembram-se, quando foi a noite portuguesa, e lembram-se que devo ter dito que os franceses tinham pedido os nossos fogões, os nossos tais para preparar a noite francesa, pois nós não podíamos chegar tarde, porque eles precisavam disso para fazer o jantar. Chegámos e foi uma noite daquelas memoráveis, as mesas todas juntas, portuguesa e francesa, em fila, tudo corrido, muita noite de animação, até tourada ao ovo, com a cabeça de um animal que foi encontrado. Encontraram a cabeça assada, o crânio de um animal, e usaram isso para fazer brincadeiras de tourada. Houve muita dança, muita música, foi uma noite fantástica, de muita alegria. E foi noite francesa, foi chucrute, o jantar. E posso-vos dizer que dormir na savana foi também das experiências mais magníficas que tivemos. Eu fui muito amigo de todos, que estava muito cansado e sabia que ia ressonar. Eu levei o meu carro para longe, portanto, os meus amigos puderam dormir descansados.
Para Senegal. Hoje foi dia de sairmos daqui destas savanas do Senegal, direção a Tabacunda. Foi mais um dia de savana, mas finalmente íamos dormir numa cidade e num hotel. Foi uma manhã que começa com uma recepção dos aldeões locais, muito simpáticos, vieram-nos dar as boas-vindas. Também aproveitámos para partilhar com eles algumas das nossas coisas, roupas e por aí fora. E acolheram-nos muito bem. Mal saímos, encontramos mulheres e crianças a tirar água do poço e continuamos, savana fora, passamos por muitas aldeias de palha, muita pobreza mesmo, muita miséria, impressionante, mesmo murro no estômago. Continuamos, vimos muito gado por aquelas paisagens e vimos camelos. Eu não tenho que falar muito de camelos ou dromedários, mas temos visto durante todos estes dias muito camelos. Pensou, então, mas este vem desde Marrocos, Mauritânia, Senegal e não viu camelos? Sim, até no Senegal ainda vimos camelos, cáfilas, o que depois, a partir do momento em que saímos do Senegal e entramos na Guiné, já não acontece. Mas foi uma viagem em direção a Tabacunda, sempre pela savana, sempre com essas paisagens de estradas largas, de caminhos largos em terra, de muitas árvores que eles chamam também as árvores sagradas, são árvores que morrem secas e não se pode fazer nada a essas árvores. Dizem que é a árvore de Deus, a árvore da vida, a árvore que dá a vida e, portanto, são árvores que para eles são absolutamente intocáveis. Apesar da pobreza e dos murros que nós levávamos no estômago ao ver toda essa pobreza, havia também muita alegria. As crianças, nós por vezes parávamos para dar alguma coisa, por vezes não dava para parar, mas sempre acenarem-nos com um sorriso, contentes por ver alguém diferente, alguém novo a passar ali, alguma coisa diferente e nova no seu dia. Mas o sorriso com que eles vinham à estrada dizer-nos adeus, enchia-nos também o coração. Chegámos então depois a Tabacunda, onde tivemos a oportunidade de testar e lavar o carro, e depois chegámos ao hotel ainda cedo. Chegados ao hotel, recebia-nos uma piscina só para nós. Aliás, o hotel estava por nossa conta. Uma piscina fantástica, onde estivemos ali a refrescar um pouco, a beber um sumo e tudo isso para depois podermos ir jantar e descansar para a aventura do dia seguinte.